Boa noite, pessoal. Imagine que somos responsáveis pela construção de um software para um hospital, que armazenará diagnósticos, medicamentos e históricos de milhares de pacientes. Se esse sistema falha, vidas podem ser afetadas. Como garantir que isso não aconteça? É aí que começa a nossa jornada pela garantia de qualidade de software. SQA é o guarda-chuva que cobre todas as atividades para assegurar que processos e produtos atendam a padrões e expectativas. Não é um departamento chato que só aponta erro. É o parceiro que garante confiança e qualidade no software que está sendo produzido. A primeira entrega do software não é o código, é o plano de garantia de qualidade, o SQAP. Nele, nós definimos métricas, como por exemplo, máximo de um defeito crítico a cada 10.000 linhas de código, papéis, ferramentas e o mais importante de todos, a independência da equipe de QA. Esses são os ingredientes do SQAP. Normas que seguiremos, como por exemplo a ISO 9001, convenções de codificação e o processo de relatório de defeitos. Sem esse mapa inicial, arriscamos nos perder em crises mais adiante. Planejado o caminho, vamos ver como percorrê-lo corretamente. Chamo meu colega para assumir o manche desse processo. Muito obrigado, colega Matheus. A seguir, nós vamos fazer mais um exercício de imaginação. Pense em um piloto que confere o checklist, determinado checklist, antes da decolagem. A garantia de processo é o nosso checklist diário. É então feito através disso realizações de revisões formais, requisitos, design e código. Em determinados marcos do projeto, uma auditoria independente verifica se seguimos o processo correto para aquele projeto. Em caso de termos pulado certas etapas, o risco vai aparecer nesse momento. É mais barato que apareça aqui do que no hospital. Outra peça vital é a gestão de configuração de software. Nesse momento, cada alteração de código vira um commit totalmente rastreável. Se um bug surge, sabemos quem mudou, o que foi mudado, quando e por que foi mudado. Ademais, monitoramos métricas simples, como a densidade de defeitos e a taxa de retrabalho. Se percebemos uma tendência de aumento, intervimos cedo, antes de virar um incêndio, antes que o problema seja grave. Mas o processo sem o produto não salva o paciente. Precisamos provar que o nosso software em si funciona. E é aqui que a garantia de produto, a qual busca responder à seguinte questão, o que o sistema faz e como ele faz, é aqui que a garantia de produto entra. Nessa parte, definimos os critérios de qualidade através do modelo ISO-IEC 25010. Para o cenário em questão da saúde, priorizamos a confiabilidade. O sistema não pode, de jeito nenhum, cair. Ele tem que permanecer sempre no ar ou o máximo possível. A segurança. Dados que nós vamos trabalhar, eles são muito sensíveis. Então, é de extrema importância que não seja qualquer pessoa que venha a mexer nesses dados. A usabilidade. O enfermeiro ou a enfermeira precisa, em determinados casos de emergência, achar o prontuário do paciente de forma rápida, de forma prática. A seguir, entramos na etapa de verificação e validação. A verificação ela garante, né, que o produto foi construído corretamente. Uma pergunta para você entender a verificação seria: foi construído o produto de forma correta? A validação, ela assegura que o produto é certo para o usuário, que aquele produto se encaixa nas vontades do usuário. E uma pergunta para a fase de validação seria: foi construído o produto correto para o usuário? Buscamos fazer as duas em paralelo para ter a maior eficiência possível. Nas etapas de verificação e validação, possuímos certas técnicas para utilizarmos ao decorrer do processo. Primeiro, a análise estática, né? Por meio dela, por meio de inspeções de código, linters, ferramentas de análise de fluxo, encontramos um possível vazamento de senha antes mesmo de rodar o sistema. Depois temos análise dinâmica. Com testes unitários, integração e testes de estresse, é possível simular inúmeros médicos acessando ao mesmo tempo, visando identificar se o sistema virá a travar.
Então, ajustamos a arquitetura e repetimos até passar. Se a gente continuar no âmbito da saúde e analisando a técnica dos métodos formais, para, por exemplo, o caso do cálculo da dose pediátrica, podemos utilizar, através de especificação matemática e model checking, podemos utilizar esses métodos formais para dar mais confiança nos dados extraídos, porque qualquer erro, até mesmo uma vírgula, pode vir a óbito de alguém. Produto validado, agora, quem garante que manteremos a qualidade até a entrega final? É aqui, na linha de chegada, que o controle de qualidade entra. Nessa etapa, conferimos se foi alcançado as metas do SQAP. Se não cumprimos, não lançamos. O critério de saída deve ser de 0 defeitos críticos abertos. É muito importante isso, para que o produto, quando saia, esteja maior confiável possível, uma maior confiança possível. Em seguida, implantamos um pipeline CI/CD, o qual cada commit dispara testes automáticos e análise de cobertura. O bug de regressão é detectado em minutos e não em semanas, evitando que grandes problemas venham a acontecer. Para dar continuidade no processo, convido meu colega Matheus Thiago, Tiago. para dar continuidade nesse processo, peço perdão aí, e falar sobre a sua parte. Beleza, então eu vou falar um pouco sobre as revisões técnicas e auditorias. Foi o seguinte, a gente realizou revisões por pares a cada entrega para que qualquer erro que tivesse presente ali no código ou no produto como um todo fosse pego com mais facilidade, visto em duas visões sobre o mesmo produto, né? E no final de tudo, uma auditoria externa, com profissionais de outro equipe do campus, para que eles pudessem dar uma olhada no nosso trabalho também e assim ter a visão, ter uma opinião de alguém que não participou na criação desse produto, para que a pessoa pode, o primeiro contato que ele tenha com esse produto seja ele avaliando, para ele poder não ter talvez alguma um bias, como se fosse dizer, sobre o produto. E essa transparência sobre o produto constrói uma confiança muito grande. Sobre as lições aprendidas agora, as principais foram três. A primeira é que qualidade se planeja, ela não se, ou seja, não se ajeita depois. Você já cria o produto, esse projeto, pensando na qualidade que ele tem que ter ou terá, para que esses erros não tenham que ser corrigidos, eles já sejam filtrados antes mesmo de serem cometidos. Métricas servem para decidir e não para punir, bem autoexplicativo. E três, a automação liberta tempo para o pensamento crítico, como se fosse assim, você pode pegar uma IA ou algum programa do tipo para fazer maior parte, talvez até tudo, mas maior parte do trabalho manuscrito, trabalho manual de alguma coisa, para que você possa pegar esse tempo e investir no pensamento crítico, você pensar no produto para fazer torná-lo melhor, ou talvez que seria uma atividade que a IA não seria capaz de fazer. Então, para concluir, essa que é uma cultura que garante que cada clique do médico salva tempo e não gere riscos nessa ocasião. E para finalizar essa apresentação, eu pergunto a vocês: se fossem usuários, qual seria o aspecto de qualidade mais vital para que você confiasse no nosso sistema?